Bom, falar em prática pedagógica implica em pensar no cenário que envolve os sujeitos, os objetos de conhecimento, as relações entre eles. Como se dá, então, o entrelaçamento desses aspectos relacionais? Professor, aluno, professores entre si, a organização do trabalho pedagógico, a metodologia, os conteúdos, os agrupamentos de alunos, a avaliação, o ambiente físico, as questões sociais. Enfim, precisamos pensar sobre o que fazemos, para que fazemos e como fazemos. Essas práticas têm como pano de fundo concepções de ensinar e aprender que organizam o trabalho pedagógico. Por exemplo, pensar se a criança precisa ter maturidade para se alfabetizar, para aprender a ler e escrever, ou seja, ela precisa ser estimulada, pois o ensino que deve promover o desenvolvimento entram em cena os métodos escolhidos, as formas de ensinar. Por exemplo, ensinar uma criança a montar o quebra-cabeça ou deixá-la agir para montá-lo. São posturas teórico-metodológicas diferentes e que trazem à tona as relações entre desenvolvimento e aprendizagem. A principal questão para Piaget é: como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? Para ele, a aprendizagem ela é construída internamente e depende do nível de desenvolvimento do sujeito. Como o ser humano, então, elabora seus conhecimentos? Para isso, ele procurou estudar os processos de formação de pensamento da criança. Para Piaget, isso ocorre por meio da ação do sujeito com o meio. É a visão que a gente chama da visão interacionista da aprendizagem. Para ele, conhecer é organizar, estruturar e explicar a partir das experiências. É a ação de cada um sobre o meio. O desenvolvimento cognitivo, ele ocorre por meio dessas trocas e é estruturado internamente pelo sujeito, pelos processos chamados assimilação e acomodação. Ou seja, na assimilação, o meio é que é alterado para ser incorporado a partir do que você já conhece. E na acomodação, é o organismo que é alterado. Então, o processo de desenvolvimento, ele depende de fatores internos, que são esses processos mentais, depende da maturação e das experiências com o meio. E isso se dá pela equilibração, que seria a organização dessas atividades mentais, a partir dos conflitos, chamados por ele de conflitos cognitivos, que temos com o meio. Por exemplo, quando um bebê tenta pegar um objeto, mas não consegue, essa resistência do meio faz com que ele crie um novo esquema mental, pois ele precisa puxar se ele não consegue pegar. Dessa forma, os seus esquemas eles precisam ser aperfeiçoados. Isso quer dizer que, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ele ocorre por meio de estágios, que são caracterizados por uma forma de agir e de pensar. Assim, ele aponta 4 estágios principais que vão desde o sensório motor até o operatório formal, para compreender as diferentes maneiras de pensar da criança nas diversas faixas etárias. Bom, é importante colocar o seguinte: em relação à prática pedagógica, a abordagem piagetiana não é um método, tá? Inclusive, os métodos passam a ser secundários, uma vez que é um processo interno de construção do conhecimento. O aluno, ele deve ser ativo, então a aprendizagem ela é constituída internamente e depende do nível de desenvolvimento do aluno, do sujeito.